Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para nosso CT Entrevistas. Estamos tendo a honra hoje de receber o senador Irajá, né, que o ano que vem é uma das vagas que vai estar em debate no processo eleitoral, é dele e do senador Eduardo Gomes, foram eleitos em 2018. E nós vamos começar por aí, senador. Primeiro, muito obrigado por me receber, é um prazer tê-lo aqui. E vamos começar por esse balanço do mandato, quer dizer, o mandato chegando agora, o sétimo ano, e qual a avaliação que você faz disso? Bom, Kleber, primeiro, obrigado a você o convite, né? Você que tem um programa de altíssima audiência, audiência qualificada no estado todo. Não só o ambiente político, mas os formadores de opinião assistem, acompanham, né, todas as notícias que você publica. E parabéns aí pelo trabalho que você tem feito e o enfrentamento com a verdade, né? Sempre com a verdade. E eu sei que isso não é uma tarefa fácil, sobretudo para um veículo de imprensa de credibilidade e independente. E você, com certeza, é a ressonância de muitos outros veículos sérios no Estado que, infelizmente, estão sendo perseguidos, né, têm sido ameaçados, inclusive, para publicarem a verdade, aquilo que vem acontecendo no Estado do Tocantins nos últimos 3 anos. Parabéns aí pela coragem, pelo enfrentamento. E eu, particularmente, fico um pouco mais aliviado de ouvir as verdades de outra fonte. Então, para mim, é importante a gente saber que nós temos, sim, veículos idôneos e veículos independentes no estado do Tocantins, apesar de um governo ditatorial, de um governo que vem tentando, a todo custo, coibir a atividade da imprensa livre no estado do Tocantins. Com relação ao mandato, Kleber, nós completamos no final do ano passado 6 anos, né, do mandato, e como passa rápido, é impressionante, parece que foi ontem. E eu, particularmente, estou muito feliz e realizado, porque graças a esse mandato, que me orgulha muito que o Estado do Tocantins me proporcionou para trabalhar pelo Estado, para, né, defender os tocantinenses aqui no Senado Federal, a gente conseguiu alguns feitos. Entre eles, eu poderia destacar que é a realização de obras importantes em todos os 139 municípios do Tocantins. Eu posso convidar a você, posso convidar qualquer tocantinense e mostrar, ó, está aqui uma obra fruto do mandato do Tocantins no Senado Federal que o senador Irajá pôde destinar para essa cidade, né? Seja um hospital, seja uma escola, seja né, uma creche, um asfalto num bairro que esperava há tantos anos o sonho, né, de ter o asfalto na porta da casa. Na zona rural também, graças a Deus, a gente tem muitas obras realizadas, maquinários distribuídos aos municípios tocantinenses. Eu tenho 100%, Kleber, desses 15 anos de vida pública, desde que eu cheguei aqui no Congresso em 2011, completando agora 15 anos, todos os meus recursos, 100%, foram destinados aos municípios tocantinenses, sem exceção. Eu não tenho obras no Maranhão, eu não tenho recursos, nem muito menos emendas destinadas ao Estado do Pará ou outros estados da federação. Graças a Deus claro, ao respeito ao Tocantins, todos os recursos que eu pude destinar de emendas de minha autoria, sejam emendas individuais, emendas de bancada, inclusive as emendas extra-orçamentárias, foram aplicados e investidos no Tocantins e nos municípios do estado. E hoje a bancada ela teve um papel muito importante, né, senador, nesse período que você esteve aí no mandato, porque nós passamos pela pandemia, né, terrível, né? E o papel da bancada, agora também temos até esse debate polêmico, questão das emendas do orçamento secreto e papapá, mas fato é que o trabalho de vocês de bancada foi muito importante para os municípios, né? Talvez os municípios nunca tenham visto tantos recursos como viu nesse período. É isso mesmo? Eu acho que o papel da bancada tem sido cada vez mais predominante nas gestões municipais? Sem dúvida, um governo estadual incompetente e omisso acaba destacando ainda mais o trabalho da bancada federal, que com todo o mérito vem fazendo não só o dever de casa, né? Não só cumprindo o seu papel, mas inclusive fazendo aquilo que era obrigação do governo estadual fazer, que é assistir os municípios. É impossível, Kleber, você entender ou imaginar que um governo estadual, já com 3 anos de gestão,
não tenha um programa para oferecer aos municípios do Tocantins. Você olha, vamos olhar um estado vizinho, o estado do Pará, o governador Helder Barbalho, inclusive já reeleito. Se você for lá e visitar alguns municípios do Pará, todos os municípios têm programas assistidos pelo governo estadual. Recebem ambulância, recebem asfalto nos municípios ao longo dos 4 anos da gestão, recebe o apoio social. É uma série de programas que são atendidos aos municípios. No Tocantins, o prefeito, de forma até desolada, vai em Palmas, infelizmente, para brigar pelo emprego no colégio, pelo emprego na creche, pelo emprego, né, de um pai, de uma mãe de família, mas ele não tem no governo estadual uma referência de um programa de governo, né, de um projeto de governo. Isso é triste, isso é vergonhoso, e a gente pode citar aqui vários exemplos de outros estados do país em que os programas estaduais trabalham em parceria com os municípios. E o Tocantins, infelizmente, não tem nada a oferecer. Muito pelo contrário, vem tirando o direito dos municípios, deixando de pagar o ICMS, retirando o ônibus escolar, pagando as suas obrigações com atrasos, além, como eu já disse e repito, de não oferecer nenhum tipo de projeto às cidades tocantinenses. E aí entra num discurso importante, contribuiu muito, inclusive, com as dificuldades que eu tenho de ter acesso a algumas informações. Você me ajudou com aquele discurso sobre a questão da situação fiscal do Estado, né? Foi um dado importante que você trouxe, que eu não tinha. As coisas vão revelando assim aos poucos, né? É uma coisa que solta ali, mas nunca se consegue a informação total. Mas fato é que se teve uma grande conquista do governo Carles, é inegável, foi o ajuste das contas do Estado, e isso vem se perdendo. Quer dizer, nós vimos aí com 40,32, 30, se não me engano, em 2021, que o governador pegou, e agora foi para 46, e aí você trouxe a grande informação, que foi esse crescimento do gasto de folha em 1,3 bilhão. Quer dizer, para você isso é o sintoma claro das dificuldades de gestão pelo qual o Tocantins está passando? Como eu disse, o Kleber, governo fraco tem uma bancada forte. Ainda bem que o Tocantins tem uma bancada forte e que vem, né, como eu disse também, colocando recursos nos municípios e cumprindo o papel que seria do governo do Estado. Esse dado que foi revelado aí com exclusividade pelo seu veículo de comunicação em relação à situação fiscal do Tocantins é algo gravíssimo. As pessoas às vezes podem imaginar o seguinte: mas que de 40% para 46% são só 6 pontos, né, percentuais. Isso não significa absolutamente nada no crescimento com os gastos com a folha. E aí, nessa oportunidade, na tribuna do Senado, nós podemos fazer aqui, elucidando esses números, nós podemos aqui revelar informações que são importantes. 1,3 bilhão ô Kleber, daria, por exemplo, para o governo estadual construir 10 mil casas populares no estado. Eu quero que você aponte uma cidade do Tocantins em que o governo estadual, do governador Wanderlei Barbosa, tenha construído com recursos do estado uma casa popular. Não existe. Infelizmente, tem 3 anos que o governo está aí. Então, esse dinheiro que poderia ter investido na construção de habitações populares, não aconteceu. Esse mesmo dinheiro daria para fazer 10 mil postos de saúde, 13 mil postos de saúde no Tocantins. Né? É quase 4, 5 postos de saúde novos a cada uma das 139 cidades do estado. Então, isso é prova por A mais B, e contra os números não há argumentos, que é um Estado inoperante, um governo incompetente, mergulhado em crises profundas de corrupção, de desvio de dinheiro público, de desvio de dinheiro na compra de cesta básica no período mais difícil da nossa história, que foi na pandemia do coronavírus. Portanto, um governo que desrespeita o tocantinense, que desrespeita o Estado e que envergonha o nosso Estado no cenário nacional, inclusive internacional. E aí nós tivemos até um episódio, uma conversa que eu tive com o Dr. Marlon Reis, e sobre aquele momento, por exemplo, da queda da ponte. Você falou, por exemplo, sobre projetos para os municípios. Isso ficou muito claro para mim, porque o governador do Maranhão, Carlos Brandão, se não me engano, né? Carlos Brandão, ele lançou, foi para Estreito e lançou uns projetos interessantes.
um projeto, por exemplo, que o Estado, a pessoa podia fazer um empréstimo, o Estado pagava os juros e ele pagava só o principal, pegou o IPVA, que vencia agora, colocou para agosto, julho, sei lá o que e tal. Aqui no Tocantins nós não tivemos nada. Depois que teve esse movimento do pré-governador do Maranhão, que eu critiquei bastante a inoperância do Estado, aí houve essa movimentação. E além disso, senador, teve o episódio da viagem, né, justamente naquele período, do governador para a Suíça, sem deixar o vice, porque ele proibiu o vice de poder tomar posse aqui no estado. Então, assim, o estado ficou numa crise, o Tocantinópolis, a Guiernópolis, Palmeiras, a Xixá, tudo numa situação difícil, o governador na Europa e o vice impedido, e isso, não tem projeto do Estado, porque, por exemplo, o secretário poderia atender. Como que você viu isso também, essa situação toda aqui no Estado, que ainda acontece, né? Tem até com problema lá ainda. É, mais uma vez é um exemplo crítico, né, do que não se deve ser feito por um governo no momento de uma catástrofe que foi a queda da ponte que liga os dois estados, o nosso estado do Tocantins ao estado do Maranhão, que infelizmente acometeu dezenas de vidas, né, de pais e mães de família que faleceram naquela tragédia. E mais uma vez, o exemplo daquilo que deve ser feito pelo governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, né, que matou no peito o problema, resolveu prorrogar as dívidas de PVA das pessoas, né, do cidadão maranhense que mora nas cidades impactadas, fez uma repactuação de dívidas também com o governo do estado e os comerciantes pela grave crise que se instalou naquela região, inclusive os comércios sendo prejudicados com redução de vendas, desemprego também acarretados em função dessa tragédia. E, portanto, o governo do estado do Maranhão deu uma verdadeira aula ao governo do estado do Tocantins daquilo que deveria ter sido feito aqui, sobre a liderança do governador, que não satisfeito, além de ter sumido do mapa, ele ainda impediu que o vice-governador pudesse exercer o seu papel democrático de governador. Não é possível que a gente aceite de forma pacífica, Kleber, que um governador propõe à Assembleia Legislativa que um vice-governador não possa tomar posse na sua ausência, seja por missão, seja por um plano de trabalho, ou por alguma ausência, por motivos inclusive de saúde, que isso está previsto na Constituição brasileira. Isso é vergonhoso. Agora só está faltando o governador, Kleber, propor agora uma ação de despejo do vice, porque eu não duvido de absolutamente mais nada no governo do Tocantins. Isso é muito triste, isso é vergonhoso. O governador foge da responsabilidade, impede que o vice assuma e possa realizar as ações necessárias para reduzir e minimizar esse prejuízo, esse transtorno que aconteceu com a catástrofe da queda da ponte portanto, o nosso Estado, mais uma vez, passando por uma vergonha nacional. E tem uma coisa que está acontecendo, eu faço, eu estou há mais de 20 anos já fazendo, só 20 anos só do site, e passei por muitos momentos que eu denunciei, sempre foi um jornalismo bastante nesse sentido, de muita briga, enfim, é parte do meu trabalho, mas eu nunca vi o momento que nós estamos vivendo. Assim, eu vejo, assim, por mim, não gosto de entrar nessa questão, mas tem uma perseguição muito grande, tá? Assim, eu tô preocupado com a forma que está se tomando isso, já preocupado do ponto de vista pessoal, porque já tentaram de tudo e agora me parece chega informação que vem coisas mais de ponto de vista pessoal. Aí nós tivemos, eu coloquei uma foto de uma prefeita sobre a questão da retirada do trator, ela ligou desesperada para mim, porque aquela foto ia aumentar a perseguição contra ela. Nós tivemos esvaziamento do movimento do agro, que era simplesmente para debater o problema do Estado, o problema do agro. Nós temos deputados estaduais que estão sendo censurados, porque não tem emenda impositiva paga, porque eles não são aceitos na base. O que está acontecendo, Zé? Até me parece, inclusive, que o senhor foi o primeiro a ser perseguido, né? Porque lá atrás o senhor foi a primeira voz que se levantou e vem também sofrendo isso, quer dizer, alguma forma de cerceamento. Como que o senhor está vendo esse momento do Estado? O senhor tem essa impressão também que, olha, sinceramente, eu nunca vi. Eu vejo os colegas, uma colega acabou de me dizer que segunda-feira foi obrigada a tirar uma matéria do ar.
porque senão iam tirar o anúncio dela. Então, assim, você imaginava essa situação do Estado que nós chegamos? Assim, eu estou horrorizado, na verdade é isso. Ô Kleber, eu sou tocantinense de coração. Nasci em Goiânia, mas desde 88, na criação do estado, eu vivo no Tocantins. E eu confesso a você que nem na época do nosso eterno governador Siqueira Campos, que exercia uma liderança inconteste no estado, quando ele foi governador, um líder extremamente respeitado e que comandava o nosso estado com pulso firme. E essa sempre foi uma característica do ex-governador Siqueira Campos. E ele tinha, sim, uma grande maioria, né, na Assembleia Legislativa, uma grande interlocução com os poderes constituídos, né, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, uma relação também muito presente com a imprensa. Mas na época do nosso saudoso governador Campos, nós participamos ou presenciamos algo parecido com o que está acontecendo hoje no Tocantins. É como se houvesse uma ditadura instalada no Palácio Araguaia, aonde o governo do estado, primeiro, quer uma imprensa completamente amordaçada, como se não pudesse noticiar os fatos críticos ou os erros que o governo comete, porque ninguém é perfeito, todo mundo comete os seus erros, inclusive eu, mas a relação que o governo quer estabelecer com a imprensa do Tocantins é uma relação em que a imprensa seja amordaçada. Não existe outro nome para qualificar o que nós estamos vivendo no Tocantins. Que tenha uma Assembleia que seja completamente dependente do governo, do Executivo, que não há uma bancada expressiva na Assembleia que possa fazer uma oposição propositiva ao governo estadual, uma relação muito contestável com o Tribunal de Contas do Estado, com o próprio Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, como nós nunca vivemos na história do Tocantins ao longo desses 36 anos da existência do nosso Estado. E isso é uma razão simples. É porque o governador do Estado, chamado Vanderlei Barbosa, acha que o governo é propriedade dele, Kleber. Como se o Tocantins fosse um anexo da casa dele, fosse o quintal da casa dele. E que lá ele manda, ele desmanda, e faz ou não faz, o que pode, o que não deve. Então, nós estamos vivendo num completo estado de exceção no Tocantins. É isso que nós estamos vivenciando hoje no estado. E que se o judiciário não tomar providências, o nosso estado, sinceramente, eu não sei o que nos espera no futuro próximo. Tá uma situação preocupante. Eu falo como cidadão e como profissional que acompanha esse estado há mais de duas décadas fazendo trabalho profissional num site que é pioneiro, que já passou por muita situação. Eu tive site bloqueado, por exemplo, e tal, mas nunca ao ponto de eu me sentir ameaçado na minha integridade. Eu me sinto hoje ameaçado na minha integridade física, inclusive. Eu acho uma gente perigosa. É uma preocupação. Mas, de toda forma, senador, um outro detalhe importante, também conectado com isso, eu vi o queda do desempenho do PSD nas eleições de 2020 para 2024. Você elegeu, foi impressionante em 2020, se não me engano, 22 ou 23 prefeitos e agora caiu para coisa de quatro, né? Se não me engano, cinco, seis. Seis. Você acredita que tem essa relação, essa pressão que o Palácio exerceu? Eu via muita gente assim: olha, eu não posso me aproximar do Irajá porque eu vou ser perseguido. O prefeito falou para mim, eu tenho que sair do partido do Irajá, porque senão eu vou ter problema com o governo, por exemplo, na pré-campanha do ano passado. Você acha que essa situação contribuiu? O Kleber, como tudo na vida, há, né, pesos e medidas, ou pontos e contrapontos. Quando eu participei da eleição de 2022 e que disputei a eleição para o governo, ali a população ela tomou uma decisão. Ela escolheu ser governada pelo atual governo da época, né, que foi reeleito democraticamente, e me posicionou numa situação de oposição. E eu, com muita humildade, entendi o recado das urnas e venho cumprindo esse papel. Com responsabilidade, eu não faço ataque à pessoa física de governo ou de quem quer que seja, ou que fosse familiares, ou a honra moral pessoal. Eu sempre tenho feito, na tribuna, inclusive, do Senado Federal, tenho apresentado as denúncias aos fatos graves e relevantes que vem acontecendo no governo do Estado,
como você, inclusive, também vem com muita competência fazendo. Então, o governo não entende isso. Ele acha que ele precisava ser uma unanimidade, né? Que ninguém pode apontar os erros, não pode apontar as críticas, as sugestões, aquilo que está errado, né? Que precisa ser revelado. E o governo não convive com essa harmonia, não convive com esse sistema democrático, que é o que nós temos no Brasil. Agora, as eleições, elas são fruto, essas últimas eleições municipais são frutos dessa disputa, né? Entre o governo e entre a oposição, aonde eu me enquadro. De modo que nessas eleições de 2022 para prefeitos, vices e vereadores, Kleber, eu fiz uma opção por quadros de qualidade, não em quantidade, né? Eu acho que a tendência daqui para frente, com a redução de número de partidos, o fim, né, da cláusula de barreira e o fim das coligações proporcionais e também a cláusula de barreira, é que o número de legendas diminuam, né? Essa é uma tendência natural. E, portanto, como presidente do partido no Tocantins, que sou já há quase 10 anos, com muito orgulho, eu tenho preocupado em formar bons quadros no PSD, para representar bem o partido, seja na Câmara Municipal, seja como prefeito ou vice-prefeitos. E, graças a Deus, nós elegemos excelentes nomes de prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, para contribuir com o Estado. De modo que eu estou muito confiante esse ano. Acho que esse ano será um ano de profundas mudanças no Tocantins. Eu acredito de verdade no nosso judiciário. O judiciário não ficará omisso a tudo que vem acontecendo no estado do Tocantins, mas nós temos que respeitar o tempo da justiça, né? A justiça divina e a justiça dos homens. E a gente tem ouvido muito isso, até falei, e eu, atacaram muito por isso também. A semana passada nós tivemos uma operação muito séria aqui no estado, porque a seriedade, inclusive, a seriedade está na própria fala do ministro Cristiano Zanin na decisão, porque foi citado o nome de ministro, inclusive o ministro que é o relator da FAMES, o Mauro Campo, e eu tenho dito o seguinte, que volta e meia chega um e fala assim, ah, mas o fulano agiu lá em Brasília, segurou o processo não vai para lugar nenhum. Você acredita nisso, nessa possibilidade? Como eu tenho ouvido, por exemplo, muita gente também, advogados, fala assim: olha, o doutor Mauro Campos é um dos homens mais sérios do judiciário brasileiro, não acredito nisso. Bons advogados me dizem isso. Como que o senhor vê essa questão? Porque falam mesmo, falam e falam para mim. Não foi um, não. Falam para mim, falam mesmo. Não, acabou, tá resolvido, fizemos um acordão, estamos cumprindo tudo, então tá tudo resolvido. Bom, Kleber, primeiro que eu não posso acreditar, e acho que você também não, que exista senador da República do Tocantins que agora tenha virado lobista no judiciário, né? Porque é disso que se trata. Eu não posso acreditar nisso, sinceramente. Agora, com relação ao ministro Mauro Campbell, do STJ, e que o Tocantins o conhece, né? Porque, inclusive, foi o relator prevento, inclusive, das ações do ex-governador Marcelo Miranda, que acabou afastando ele do governo do Estado. Ele também foi o ministro prevento na ação do ex-governador Mauro Carlesse, e agora, novamente, nessa ação que está tramitando no STJ, eu posso te dar um testemunho como senador da República. Se existe um magistrado correto, idôneo, implacável com a corrupção, se chama Mauro Campbell. Ele é um magistrado incorruptível. Eu não tenho a menor dúvida disso, com todo respeito aos demais magistrados, mas porque nós conhecemos a reputação e o histórico do ministro Mauro Campbell. Inclusive, por ele conhecer com profundidade o que vem acontecendo no estado do Tocantins já há praticamente uma década. Então, nós precisamos, apesar de todos os fuxicos que chegam até a gente, que chegam a você, com certeza chegam a mim também, nós temos que continuar acreditando na justiça, na correção do ministro Mauro Campbell, que eu não tenho a menor dúvida que é uma pessoa extremamente preparada para o cargo e que vai responder à altura o que vem acontecendo no estado do Tocantins. Então, nós precisamos ainda manter a chama da esperança. Agora, se existem forças ocultas ou do além trabalhando para poder retardar o processo, para postergar a análise e o julgamento dessa ação, eu não tenho a menor dúvida que existam. Né? Dão até números, né? Cifras de milhões e milhões de reais
que estão sendo Sim. pagos advogados influentes e que são contratados bancas de advocacia renomadas no Brasil para poder impedir que esse julgamento possa acontecer num tempo célere. Mas eu tenho convicção que esse momento chegará. E o governo que nós temos hoje no Tocantins, corrupto, enrolado em vários escândalos de desvio de dinheiro público, eles vão pagar e caro aos tocantinenses por tudo que tem feito ao Tocantins, ao prejuízo que eles estão gerando ao nosso estado e principalmente ao povo tocantinense, que é quem paga no final a conta. É que realmente o que me falam é isso. Todos os advogados. Não encontrei um advogado com crítica ao doutor Mauro Campbell. Todos que o conhecem, que tiveram alguma relação, dão testemunho da seriedade dele no tratamento dessas questões. Senador, e agora já indo para o nosso finalmente, sobre as eleições de 2026, você vai colocar o seu mandato para ser testado ou para ser avaliado pelo eleitor? Qual que é a avaliação? Vem mesmo para reeleição ou pensa talvez em outro projeto de candidatura a governo? Quer dizer, qual que é a ideia do senador Irajá para 2026? Olha, Kleber, eu nunca tive eleição fácil na minha vida. As 4 eleições que eu disputei, todas, sem exceção, foram na oposição. Muitos não sabem disso. Disputei 4 eleições, tive o privilégio, com a confiança dos tocantinenses, ter sido eleito em 3 mandatos, 2 deputados federal e agora no Senado Federal, e também perdi a eleição em 2022. Portanto, eu não vou esperar da minha 5ª eleição também um cenário fácil. Acho que será um cenário muito disputado. Existem nomes competitivos, preparados para poder disputar esse quadro, como, obviamente, o senador Eduardo Gomes, que também está pleiteando a reeleição. Existem 3 deputados federais que também estão estão postulando essa candidatura ao Senado Federal, como o ex-governador e deputado federal Carlos Gaguin, o deputado Vicentinho, o deputado Alexandre Guimarães. Existem também outros nomes com essa pretensão, portanto, é um cenário extremamente disputado. E não espero que seja diferente das outras eleições que eu já disputei. Mas eu estou muito confiante, espero merecer poder disputar novamente a reeleição ano que vem, e claro, aí nós temos que combinar com o gosto do freguês, que é o eleitor, né? Poder continuar esse trabalho aqui, honrando o tocantinense com esse trabalho aqui no Senado Federal, destinando recursos ao Estado, levando obras importantes aos municípios, defendendo o Estado do Tocantins em todas as pautas e agendas que eu me propus. Eu espero poder merecer a confiança e continuar esse grande trabalho aqui no Senado Federal. Tá certo, então, senador. Olha, foi muito bom essa conversa. Com certeza teremos outras daqui para frente, porque a pré-campanha deve começar a pegar fogo a partir de agora. E agradeço muito, viu, esse momento que você tirou para conversar comigo. Obrigado a você, Kleber, mais uma vez, sempre à disposição aqui, viu, para a gente falar do Tocantins, falar da política claro, trazendo também as boas notícias ao nosso estado. Tá certo, então, pessoal. É isso. Mais um importante entrevistado, outro grande líder do Tocantins, que nós entrevistamos nessa série grande que nós estamos fazendo. E nós voltamos a qualquer momento. Um abraço a todos e até a próxima.